Olá, irmãs e amigas, bem-vindas a mais uma semana do nosso estudo do livro de Êxodo, na impossibilidade de nos reunirmos na nossa igreja da Lapa fisicamente. Estamos aqui a fazer este vídeo para que assim possamos continuar a orar juntas, a estudar a Bíblia juntas, e por isso eu gostava de começar esta semana com um atributo de Deus, e o atributo que eu escolhi para esta semana é Deus é um Deus atento. E isto significa que Deus ouve e responde às necessidades dos seus filhos. Deus é um Deus soberano e Ele pode agir de acordo com a sua vontade, e a sua ação é sempre a favor dos seus filhos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nesta altura, com toda esta situação que estamos a viver, com o Covid, devemos mais do que nunca chegar-nos até Deus em oração, expondo aquilo que nós sentimos e pedindo para Ele agir nas nossas vidas. Nada está fora do alcance do nosso Deus, e sabemos, temos esta certeza de que Ele está atento a cada uma de nós, e podemos ver isso na sua palavra. E então os versículos que eu escolhi sobre esta característica de Deus, o primeiro está logo no nosso estudo de Êxodo, quando diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Encontramos em Êxodo 3, versículo 7, diz: E diz o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Também em Salmos 34, 15, diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em 1 de Pedro 3,12, de igual forma diz: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então nós temos esta certeza de que Deus está atento aos seus filhos e que ouve as suas orações, e que por isso nós podemos chegar-nos até Ele e clamar auxílio a este Deus atento, a este Deus que se importa connosco. Vamos orar. Obrigada, Deus, porque és um Deus atento. Obrigada porque nada está fora do teu alcance, nada está fora do teu controle, Senhor. Obrigada porque sabemos que podemos chegar-nos até ti e expormos aquilo que nós sentimos, Senhor, os nossos medos, as nossas ansiedades, Senhor, toda esta situação que também se está a passar no mundo, Senhor. Obrigada porque nada foge ao teu controle, Senhor, porque tu cuidas de nós e sabemos que podemos encontrar em ti refúgio, encontrar em ti paz para as nossas vidas. Ajuda-nos a seres a primeira pessoa a quem nós recorremos, Senhor. E nós te agradecemos porque tu estás atento ao clamor do teu povo, Senhor.
e por isso sabemos que podemos chegar até Ti em oração e pedir este clamor para nós. Obrigado por quem Tu és nas nossas vidas. Amém. Então chegamos à altura do nosso vídeo e das nossas reuniões em que nós oramos por aquela a quem chamamos a Mulher da Semana. Esta semana estamos a orar pela irmã Manuela Correia e se calhar este nome não é demasiado familiar para aqueles que se juntaram há menos tempo à Igreja da Lapa. Isto é assim porque, independentemente da irmã Manuela até já estar connosco há uns bons anos, nos últimos tempos a saúde dela não tem estado boa, inclusivamente está a recuperar-se de um AVC e por isso ela não tem estado fisicamente presente nas nossas reuniões. No entanto, é uma pessoa que está presente de outras maneiras e, para além disso, que também é muito valiosa para a nossa comunidade. É alguém que é muito querido e julgo que aqueles de nós que a conhecemos ficamos sempre contentes quando, ao domingo, vemos que ela conseguiu estar lá, estar presente, porque é algo que lhe dá também muito prazer. Então nós vamos orar por ela esta semana e eu lembro sempre que devemos usar o menu de oração para nos guiarmos um pouco nestas orações intencionais que fazemos por várias irmãs da nossa igreja, mas eu perguntei-lhe especificamente que motivos é que ela gostaria que nós orássemos. Então ela diz que pede para orarmos pela conversão dos seus filhos e dos seus netos, que é algo que deve estar sempre no nosso coração, principalmente nesta altura em que, enfim, há uma ameaça, não é? À nossa volta, devemos pensar qual é o destino dos nossos queridos, não porque achemos que somos melhores do que eles e por isso vamos para um sítio melhor, mas porque o nosso Deus ainda não tocou o seu coração e isso é algo que nos preocupa. E a irmã Manuela também pede que nós oremos então pelos filhos e pelos netos, e também, muito importante, para que Portugal aproveite este momento para que haja um avivamento espiritual. E um avivamento espiritual é algo que nós precisamos sempre, diria eu. Ela diz, compreendendo que Deus não fez o vírus, o homem faz uma minúscula descoberta, todo o mundo aplaude. Na sua vaidade, ele julga-se o ser mais inteligente e, com novas experiências, lança o caos. E tem sido assim sempre. O homem, na sua vaidade, julga que pode controlar tudo. Deus soberano mostra o que o mísero barro faz. De facto, nós somos capazes de muito pouco, mas o nosso Deus é capaz de tantas coisas. E ela dá ainda graças por cada dia que Deus lhe concede, porque no meio destas adversidades ela consegue encontrar pequenas vitórias que a deixam feliz e grata. Por isso vamos orar então pela irmã Manuela Correia. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, nós damos-te graças porque Tu és sempre bom, Senhor, e independentemente das nossas circunstâncias, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua fidelidade à Tua palavra, que és um Deus a quem nós podemos confiar, de quem nós queremos aprender a depender mais e mais a cada dia. E eu nesta hora, eu oro por estes motivos que a nossa irmã partilhou, este desejo que temos, muitos de nós, para que a nossa família possa receber a salvação através do Teu Espírito Santo, Senhor, porque sabemos que as nossas palavras não são capazes de trazer a conversão a ninguém, as nossas ações são trapos sujos de imundície, Senhor, aquilo que nós julgamos que são boas ações, que os vão convencer, sabemos que isso não é nada porque só Tu, Senhor, és poderoso para converter o coração, como fizeste com cada uma de nós em tempos, Senhor, como fizeste comigo. Eu sei que Tu és poderoso para converter o coração mais empedernido, para converter a mente mais convencida de si mesma, Senhor, das suas capacidades. E por isso eu oro pelos filhos e pelos netos da irmã Manuela, Senhor, pedindo que na Tua misericórdia Tu estiques o Teu braço, que estendas o Teu Espírito para cada uma destas pessoas cujos nomes Tu conheces, Pai. Que Tu conheces intimamente desde o momento em que foram formados no ventre das Suas mães, Senhor. Tu conheces cada um deles, as suas angústias, ânsias, desejos, pensamentos, Paizinho. E eu oro, juntamente com todos aqueles que me acompanham agora, para que Tu possas então convencê-los do seu pecado, Senhor, convencê-los do mal, para que possam receber essa graça incrível do Teu Espírito Santo, Senhor, do arrependimento que só Tu podes trazer, Senhor. Dou-te graças também por cada boa coisa que sucede na vida da minha irmã Manuela, Senhor, a cada dia, Paizinho, porque mesmo nas coisas pequenas ela está profundamente grata a Ti, o fôlego, Senhor, que Tu lhe dás,
cada respiração, Paizinho, cada dia novo, cada pequenina vitória é algo que ela quer celebrar, e eu estou grata porque ela tem o seu coração cheio daquilo que é bom, Senhor. Peço-te ainda, acompanhando o seu desejo, também o seu pedido pelo avivamento espiritual do nosso país, da nossa nação, Senhor, de todo o mundo, Pai. Porque todos aqueles, mesmo aqueles que já te conhecem, precisam de ser avivados e reavivados, Senhor. Precisamos de novo desse fogo que desce do céu, Senhor, e incendeia os nossos corações e nos dá um desejo maior de te conhecer, de nos aproximarmos de ti mais e mais, de te conhecermos para que possamos dizer um dia: ouvimos falar de ti, sim, sabemos quem tu és pelo teu nome, mas não sabemos de facto, não te tínhamos ainda visto com os nossos olhos, Paizinho. Por isso eu oro para que Portugal possa ser reavivado, Pai, para que o fogo do Espírito Santo incendeie corações por esse país fora, Senhor, e que a graça da Tua salvação seja algo irresistível para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, e que Tu possas continuar a converter os corações mesmo daqueles que, como eu, já Te seguem e são discípulos do Teu Filho Jesus, Senhor. Mesmo nós precisamos todos os dias de novas conversões, Senhor, precisamos todos os dias de sermos convencidos do nosso pecado e trazidos ao arrependimento, Senhor, e dou-te graças porque Tu tens feito isso connosco. Agora, Pai, peço que Tu possas fazer a mesma coisa por esta nação, Senhor, que tem andado errante, Paizinho, mas que mesmo assim eu vejo como Tu tens poupado tantas coisas más que vemos acontecerem noutro sítio, que ainda assim Tu tens preservado este cadinho, este pedaço de terra, Senhor, que eu sei que Tu amas. Pai, compadece de nós, eu peço-te. Peço-te todas estas coisas, confiando que o nome de Jesus é poderoso para tantas coisas, Pai. É poderoso para salvar. Dou-te graças, Pai, por este momento que temos juntas e peço-te isto no nome de Jesus. Amém. Olá, irmãs e amigas. Esta é a parte em que nós queremos orar pelo o nosso governo, pelas autoridades do nosso país e também por esta situação toda que está a acontecer no nosso país e também no resto do mundo. Por isso, é importante nós mantermos unidas em oração, é importante nós termos em atenção neste tempo motivos de oração mais específicos e mais com mais intercessão por aquilo que se está a passar e então nós queremos orar por todos os nossos amigos e por toda a nossa família que estão suscetíveis a este vírus. Queremos orar pelas pessoas de risco que conhecemos e até há pessoas que têm familiares e amigos que estão infectados, por isso também queremos orar por eles e queremos orar para que Jesus seja a esperança destas pessoas, seja a principal esperança, que nós também possamos passar isso aos outros e também podemos orar por aqueles que das nossas famílias e amigos que não conhecem Jesus e que neste tempo podem se vir a aproximar da palavra e estar mais receptivos a conversas sobre Deus e sobre Jesus. Também vamos orar pelas nossas autoridades, do nosso país, para que Deus lhes dê sabedoria nas decisões que eles têm de tomar. Graças a Deus nós temos pessoas à frente do país que estão a tomar decisões sábias e estão a saber lidar até bastante bem dentro do cenário com estes problemas, por isso também podemos ser gratos por isso, porque se virmos as notícias, há países onde isto está tudo muito mais confuso e então pedir a Deus que lhes continue a ajudar a tomar decisões, as decisões certas e que nestas decisões eles tenham atenção às pessoas que estão mais fragilizadas e continuem a haver ajudas financeiras também e outro tipo de suporte de saúde para estas pessoas. Também temos que orar pelos mais desprotegidos, como famílias que ficaram sem rendimento por causa dos trabalhos que estão cancelados, pessoas que trabalham a recibos verdes, que não têm apoio nesta altura, famílias que têm alguém que não pode deixar de trabalhar também nesta altura e que estão mais expostos ao vírus. Também temos que orar por essas pessoas. E também queria que nós orássemos pelas pessoas
dos meios mais desfavorecidos, como nós sabemos, pessoas que dependem mais de ajuda solidária, como famílias em ambientes socioeconómicos mais desfavorecidos, sem abrigo, crianças e famílias como, por exemplo, do Crescer com Amigos, como a Sara partilhou, quem pode estar na reunião de oração que tivemos na quinta-feira, a Sara partilhou que é importante agora dar outro tipo de apoio a estas famílias e então vamos manter essas pessoas na nossa oração e no nosso coração também para podermos ajudar de outras maneiras. Queremos orar também, claro, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, pessoas das farmacêuticas, das farmácias que permitem com que os hospitais e as clínicas e tudo, todos estes suportes de saúde não parem de funcionar e de funcionar bem. Sabemos que existem centros de saúde que funcionam melhor, outros que estão a funcionar com mais dificuldades, mas a verdade é que estas pessoas estão a fazer tudo aquilo que conseguem ao alcance delas e nós temos que confiar também nos dons que Deus lhes deu. Por isso temos que orar para que eles tenham uma especial proteção física, para não ficarem doentes, estando em constante contacto com as pessoas que estão com o vírus. E também orar por psicólogos e psiquiatras que apoiam pessoas que estão em estado de pânico e a ter grandes ataques de ansiedade por causa disto tudo. Temos que nos lembrar disso também. E por último, eu queria pedir também que orássemos para que Deus nos ajude a sermos mais generosas nesta altura, a não nos preocuparmos tanto com o nosso umbigo, com a nossa despensa, com aquilo que nos falta em casa, com a falta que nos faz ir à rua, com a falta que faz a vida normal. Claro que faz falta a toda a gente, mas lembrar-nos das pessoas que estão mesmo com dificuldades mais sérias, lembrar-nos de sermos agradecidas por aquilo que Deus nos dá hoje, por tantas coisas que nós podemos ter que ainda são certas, ainda podemos ser agradecidas por isso e então orarmos, por exemplo, como eu já disse, lembrarmos dos países que são mais afetados com isto, lembrarmos de países onde a economia está ainda pior e há pessoas a serem despedidas por causa disto de forma muito injusta. Há países onde os governantes não estão a querer seguir as ordens das organizações de saúde, estão a ignorar e a decidir manter coisas abertas e por isso nós temos mesmo que orar, temos que ser gratas por estarmos em Portugal e temos que orar pelos nossos irmãos e pelas as outras pessoas que estão a ser afetadas por isto no resto do mundo. Por isso eu peço que se lembrem destes motivos durante a semana e agora vamos orar. Deus Pai, eu te peço, Senhor, por todos estes motivos que eu disse agora, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu sejas com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com aquelas pessoas com quem nós já temos partilhado o Evangelho, que isto agora possa fazer muito mais sentido na vida deles, Senhor, a esperança que nós mostramos que temos em Ti possa ser fruto que dá semente que dá fruto na vida deles, Senhor, que tu possas chegar até eles e convencê-los através do teu Espírito de que tu és a única esperança, a única certeza que nós podemos ter nesta vida é que tu existes, que tu estás connosco, que o teu Filho Jesus já pagou tudo o que é preciso e por isso que nós podemos estar descansados e ter paz em Ti sobre o amanhã, apesar de não sabermos aquilo que vai acontecer. Mas te peço, Senhor, por essas pessoas, também te peço, Senhor, pelas autoridades do nosso país, que tu os continues a abençoar e continues a enchê-los de sabedoria para as decisões que eles estão a ter que tomar, Senhor. Ajuda-os a não ceder também aos medos e às crises destes tempos, a não ceder às palavras más que chegam também a eles por eles estarem tão expostos. E a fazer um bom trabalho, pensando principalmente naqueles que estão mais desfavorecidos, Senhor. E te pedimos, Senhor, também pelas
as pessoas que estão mais desprotegidas neste tempo, Senhor, sejam pessoas mais desprotegidas a nível de saúde, seja pessoas que não têm casa, pessoas que já viviam com grandes dificuldades financeiras e agora as ajudas até desaparecem. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu cuides de cada um deles, que os sustentes e que os ajudes a viver cada dia, que os ajudes a encontrar-te neste sofrimento e nestes tempos difíceis, Senhor. E te pedimos, Senhor, também pelos médicos, pelos enfermeiros, auxiliares, distribuidoras, as pessoas que estão na linha da frente para nós termos acesso à saúde, para cuidarmos, para eles conseguirem cuidar de todas as pessoas que estão infectadas com o vírus e de outras que estão a ter também problemas de saúde nesta altura e precisam de cuidados, Senhor. Te pedimos uma especial bênção na vida deles e que os protejas, Senhor, de apanhar qualquer doença neste tempo, Senhor. E ainda te oramos, Senhor, para que tu nos ajudes, tu transformes o nosso coração neste tempo, Senhor. Tu sabes porque é que tudo isto está a acontecer, o teu propósito no meio disto, o que é que tu queres transformar, e há tanta coisa que nós já podemos ver, tanta coisa que tu já trouxeste ao nosso coração e que nós já sabemos o porquê de estarmos em casa, o porquê de estarmos em situações mais difíceis, o porquê, Senhor, destas provações. Por isso te pedimos, Senhor, que tu continues a transformar o nosso coração e nos faças mais generosas, mais solidárias, menos egocêntricas no meio desta situação. Senhor, ajuda-nos a não nos preocuparmos tanto com aquilo que nos falta, mas a pensar mais nos outros que ainda têm menos, Senhor. A sermos agradecidas, a acordarmos todos os dias e a sermos agradecidas pela vida que tu nos dás, mesmo em tempos diferentes, Senhor. E te peço, Senhor, que tu multipliques a gratidão na nossa vida, Senhor, e multipliques os momentos em que nós paramos para agradecer coisas simples que nós temos, Senhor, que nos sabem tão bem neste momento, e orar por aqueles que não têm, pedir por eles, e não só orar, mas também fazer alguma coisa em relação a isso, Senhor, poder ajudar quem está ao nosso lado e não sermos egoístas como conseguimos ver nas pessoas muitas pessoas que estão à nossa volta, nas notícias, e pessoas que só estão a pensar nelas próprias e em salvar-se sem querer saber do outro. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a fugir disso tudo e a ficar longe disso, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu nos mostres todos os dias aquilo que queres fazer connosco nestes tempos, Senhor. Mostra-nos como é que podemos confiar mais em Ti, como é que podemos viver mais em paz com a Tua omnipotência, Senhor, com o facto de Tu saberes o porquê de tudo e nós acordarmos todos os dias a perguntar o porquê destes tempos. E temos que descansar em Ti, Senhor, e por isso ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ficarmos em paz e a descansarmos naquilo que o Senhor Jesus já ganhou para nós na cruz. Eu te peço e agradeço por cada uma das mulheres que está a ouvir este podcast, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá a todas, então seguimos para o final da semana 10, onde lemos o capítulo 18. Vamos então iniciar pela pergunta de número 20. Qual dos membros da família de Moisés reentra nessa seção da narrativa? Então, ali no capítulo 18, de 1 a 5, nós vemos que reentra o sogro de Moisés, Jetro, a sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. A pergunta 21. Já tínhamos ouvido falar do filho primogênito de Moisés, Gerson, na primeira parte da narrativa, ali em Êxodo 2, 22. Onde morava Moisés quando ele nasceu? Moisés morava em Midian. Ele havia fugido do Egito das mãos de Faraó, que tentava o matar por conta dele ter assassinado um egípcio. Então ele foge para Midian. Ali no deserto ele conhece Zípora e então tem o seu primeiro filho, Gerson. Durante que período da vida de Moisés achas que nasceu seu segundo filho, Eliezer? Então, segundo Atos 7:29, também no tempo em que ele estava ali vivendo em Midian. E o que significa esse nome, Eliezer? Capítulo 18, versículo 4. Eliezer, então, significa: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Como esse nome é duplamente adequado para o filho de Moisés.
Ele é duplamente adequado porque Deus livrou Moisés da espada de Faraó 2 vezes. Inicialmente no seu nascimento, naquela época o Faraó pretendia matar os meninos, né, do povo israelita. Então Deus livrou ali Moisés, logo quando ele era um bebê. E depois nesse episódio que vemos onde ele mata um egípcio, Deus também o livrou das mãos de Faraó. A pergunta 22. Por que teria Moisés mandado sua família para longe enquanto tentava convencer o Faraó a deixar Israel partir? Então ele recebe essa missão de ter com o Faraó para poder libertar o povo e ele não leva a sua família, provavelmente para os protegê-lo. Então a pergunta 23. Que tipo de saudação é descrita em 18, 7 a 9? O que aprendeste sobre o relacionamento entre Moisés e seu sogro Jetro? Moisés, quando ele vê Jetro, ele se curva e o beija. Aqui aprendemos sobre um relacionamento de cuidado e preocupação de Jetro para com Moisés. Ele percebeu esse fardo que Moisés carregava sozinho e logo sugeriu uma alternativa que o aliviasse. Nós vamos ver mais para frente no verso 21. Por fim, o que suas palavras e ações revelam sobre o estado do seu coração em relação ao Deus de Israel. As suas palavras e as suas ações revelam um coração grato a Deus por tudo o que ele havia feito por Israel, e suas ações e palavras almejavam dar glória a Deus por esses feitos. Por isso, como Moisés fez, nós também devemos fazer, contar aos outros o que Deus fez por nós, para assim glorificá-lo. Passo então a palavra a Estela, que vai continuar as perguntas para nós. Olá, nós agora vamos falar sobre as perguntas 25 a 30 do nosso estudo. E a 25 o aplica sobre os sacrifícios que faziam parte da observância de Israel, marcando tanto a guerra quanto a paz. E o que é que os dois versículos referidos aqui no aplica têm em comum? Nos dois versículos nós vemos uma celebração de culto e adoração ao Senhor. E a pergunta é, o culto a Deus marca muitas áreas da tua vida ou apenas algumas? Como podes praticar mais fielmente a adoração quando as coisas estão complicadas e quando as coisas estão fáceis? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que devemos prestar culto ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Devemos contar e recontar o que Deus faz nas nossas vidas, seja durante momentos complicados ou fáceis. E é claro, quando tudo corre bem na minha vida, e eu falo de maneira pessoal, é muito mais fácil ser grata e adorar a Deus. Mas a verdade é que nós passamos por momentos complicados, como este que estamos a passar agora. E é nestes momentos que pode ser mais difícil testemunhar de Deus. Mas nós agora, e em momentos complicados, nós temos a incrível oportunidade de testemunhar do poder, da sabedoria e da bondade de Deus. As pessoas precisam saber que Deus é bom e através do nosso testemunho, seja numa plataforma virtual, como estamos a fazer agora, e como a nossa igreja tem feito, isso tem sido uma bênção porque tem alcançado tantas pessoas, e nós temos que ter coragem mesmo de falar de Jesus, falar do amor de Jesus. As pessoas precisam saber. E como é que fazemos isto em casa? Eu penso tanto no culto doméstico, orar, nas devocionais, ler a Bíblia com os nossos filhos. Porque mesmo em doença, mesmo em ansiedade, em isolamento, em momentos difíceis como a perda de alguém, como tantas pessoas estão a passar agora, é importante que as pessoas vejam a adoração nas nossas vidas e o culto. Porque o maior milagre, não só no livro de Êxodo, como estamos a estudar, mas em toda a Bíblia, é que Deus preparou e prepara um caminho para pecadores habitarem com Ele. E o caminho qual é? É Jesus. Como não celebrar também o milagre? Que Deus nos ajude a testemunhar, que Deus me ajude a testemunhar e a celebrá-lo sempre durante a guerra ou durante a paz. Agora eu vou falar sobre as perguntas 26 a 30, que dizem respeito à passagem do capítulo 18 a partir dos versículos 13. O que é que acontece aqui? Temos uma nova cena em que no dia seguinte, depois de Jetro ter cultuado ao Senhor juntamente com Moisés e com os anciãos de Israel, encontramos Moisés sentado a julgar as disputas do povo de manhã até à tarde.
E Jetro repara o que está a acontecer e vê que isto não é bom. E sabiamente usado por Deus, ele aconselha Moisés. Ao que Moisés ouve e faz tudo quanto o seu sogro tinha lhe dito. Nestes versículos nós observamos a autoconfiança e a autossuficiência de Moisés em tentar resolver os problemas sociais e interpessoais do povo. O que é normal devido ao contexto que eles estavam ali a viver, isso ia acontecer. Mas aqui vemos Moisés a tomar para si um papel de juiz, que ele não foi chamado por Deus a fazer. Deus chamou e escolheu Moisés para ser o líder do povo e o mediador entre o povo e Deus. Ele foi chamado por Deus para declarar os estatutos e as leis ao povo e mostrar-lhes o caminho que deviam andar. E esta era a sua missão fundamental. Mas neste episódio ele vai além do seu papel principal e sobrecarrega-se ao julgar todas as disputas do povo. E como estratégia para resolver o que está a acontecer, ele faz isto sozinho. O que não é bom, nem para ele e nem para o povo. Como vemos no discurso de Jetro, versículos 17 e 18. Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Na tentativa de administrar tudo sozinho, Moisés fica cansado e o povo sofre. Jetro, usado por Deus, diz a Moisés que ele deveria escolher homens capazes e tementes a Deus para auxiliá-lo na tarefa de julgar e resolver as pequenas disputas civis, assim aliviando a sua carga e, portanto, poder cumprir a sua missão principal, que era de ser o mediador do povo. E ele então só resolveria apenas as mais difíceis disputas. Este conselho de Jetro não foi apenas um conselho muito bom para Moisés, mas também uma grande ajuda para o povo, porque assim o povo entendeu claramente quem era o mediador e o representante de Deus perante eles. As cargas foram partilhadas. E o que é que aconteceu, minhas irmãs? Houve paz e harmonia. Vemos aqui claramente a mão compassiva e misericordiosa sobre Moisés e sobre o povo. Deus usa Jetro aqui para este ensejo. A autoconfiança e a autossuficiência de querer resolver tudo sozinhos, mesmo que seja por uma boa causa ou por uma boa intenção. Às vezes nós queremos ajudar os outros, nós queremos tentar resolver todos os problemas, ou às vezes queremos mesmo agradar o próximo. Nós temos esta tentação. Isto, o que é que faz? Leva-nos para um caminho que não é bom, nem para nós e nem para o nosso próximo. Confiar completamente na obra de Cristo, e eu sei, isto não é fácil, isto é difícil, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, nós precisamos de Deus a agir nas nossas vidas. Mas confiar completamente na obra de Cristo para poder cumprir com a nossa missão, e esta missão é equipa dentro do corpo de Cristo. Traz alívio para as nossas cargas e traz paz e harmonia. E que Deus nos abençoe. Vamos avançar para as perguntas finais e aqui na pergunta 30 somos chamadas a refletir de que maneira é que este conselho de Jetro foi um conselho que não foi apenas sábio para Moisés, como para o povo. Então, na prática nós vemos que este conselho vai aliviar Moisés e vai colocá-lo no lugar em que ele deve estar, que é ensinar e guiar o povo, e ao mesmo tempo vai ensinar o povo das diferentes responsabilidades que podem existir de liderança e que Moisés deve ser libertado para poder fazer aquilo que ele é chamado a fazer, que é ensinar e guiar. E, portanto, vai beneficiar tanto o comportamento do povo, como vai focar Moisés naquilo que ele deve fazer, que é ensinar a palavra e não necessariamente estar a resolver todo e qualquer conflito do povo. E avançando aqui para a pergunta 31, vemos quais são as qualidades de liderança que são mostradas aqui. E então, passando a citar o versículo 21, vemos
que devem ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. E transpondo para os dias de hoje, que qualidades é que tu procuras num líder cristão? É porque aqui, ao vermos o versículo 21, não nos refere grande formação académica, não nos refere muita popularidade, nem status social. Devem ser homens que falem a verdade e não a mentira, homens que temem a Deus nas diferentes esferas da sua vida, na família, na profissão, na sua vida social. E, portanto, somos chamadas a refletir que qualidades é que nós valorizamos mais nos nossos líderes. Aqui neste versículo 21 é muito claro quais é que são as qualidades bíblicas que um líder cristão deve ter. Avançando para a pergunta 32, e é uma pergunta especial, porque questiona como é que Moisés responde aos conselhos do sogro. E tal como vimos anteriormente, a Stella estava a dizer, por um lado, nós vemos Moisés a não saber delegar e a levar toda a carga sobre si. Ao mesmo tempo, vemos que Jétro se chega ao pé dele e começa por lhe dizer: Moisés, aquilo que tu estás a fazer não está bem feito. Vemos Moisés a responder e a questionar? Não. Vemos Moisés a ouvir aquilo que o sogro diz, a saber aceitar uma crítica que vem seguida de um conselho. Mas qual é que é a tua reação quando alguém chega ao pé de ti e diz: olha, o que tu estás a fazer não é bom, ou o que tu estás a fazer não é correto, não estás a agir de maneira que agrada a Deus? Como é que tu reages? Porque esta pergunta de como Moisés responde aos conselhos do sogro está diretamente relacionada com o aplica. Quando recebes conselhos que abordam uma área de fraqueza tua, como é que tu reages? Como é que Moisés pode ser um bom exemplo para ti? Moisés não estava a fazer as coisas bem feitas, mas quando alguém vem ter com ele e lhe diz: olha, tu não estás a agir bem, ele considera que esta crítica é uma crítica com autoridade, que é uma crítica com verdade, e ele ouve. E, portanto, nem sempre nas nossas vidas, e falo por mim, é fácil ouvir uma crítica. A nossa tendência poderá muitas vezes querermos logo defender, mas Moisés ensina-nos que ouvir críticas é uma característica de alguém que revela humildade e que considera que realmente a sua imperfeição pode saltar mais à vista do que se imagina. E, portanto, Moisés acaba por ser um exemplo aqui nesta cena com o sogro, de alguém que ouve a crítica e age em conformidade, porque ele vai imediatamente fazer aquilo que o sogro diz. Avançando aqui, somos chamadas para ver quais é que são as características das cenas que acontecem, qual é que é o tema que as histórias enfatizam na pergunta 34, tanto na batalha como aqui com Moisés e Jétro. E ao ver isto foi recuada para o início da Bíblia, para Gênesis, porque Deus, quando cria Adão, o que ele diz a seguir é que não é bom que o homem esteja só. E tanto na história da batalha como nesta história de Jétro a avisar Moisés, na prática essa frase continua a soar. Não é bom que estejas sozinho, não é suposto viver sozinho, não é suposto fazer as coisas sozinho. E, portanto, nós fomos, em primeiro lugar, criados com o propósito de adorar a Deus e vamos responder de forma individual pelas nossas ações e temos responsabilidade individual por elas. Mas tanto na família, como na igreja, como na nossa sociedade, temos diferentes papéis e responsabilidades e vivemos em equipa, em comunidade. E, portanto, tanto neste conselho, como na batalha, como em Gênesis, como em toda a Bíblia, nós vemos que somos chamados a viver juntos, a reconhecer diferentes tipos de autoridade ou exercer autoridade em algumas áreas. Caminhando para o final, na pergunta 35, somos chamadas e somos desafiadas a questionar como é que nós temos lidado com a liderança da nossa igreja, ou da tua igreja em particular, se não fores alguém da Igreja da Lapa. Caracterizas-te por resmungar ou por dar suporte às suas ações?
como podes ajudar a aligerar a carga dos teus líderes. Então, nesta hora, queria-te desafiar a questionares como se tens comportado como o povo que ia até Moisés sobrecarregando com toda e qualquer questão, ou se pelo contrário tu tens orado e buscado o conselho de Deus e formas até de encorajar aqueles que estão à frente da igreja e que lideram e que buscam aquilo que Deus quer no rumo, em comunidade, e que muitas das vezes não é um trabalho visível e que precisam das nossas orações. Portanto, o meu desafio para hoje é que nós sejamos humildes como Moisés foi, que saibamos aceitar uma crítica e ouvir um conselho, e por outro lado que sejamos um povo fácil de guiar e que ampara o seu líder e que reconhece as diferentes autoridades que existem. Fica o desafio. Olá a todas, então cabe-me a mim terminar o estudo da nossa semana e nós respondemos sempre a 2 questões e vou começar pela primeira. Viste evidências do tema da redenção na passagem desta semana? Se sim, onde? No caráter de Moisés, quando a Ruth já falou um pouco acerca disso, na questão da humildade, como ele responde ao conselho de Jetro. E faço uma ligação com Jesus, a forma humilde como Jesus sempre obedeceu à vontade do Pai. Então, para mim, a redenção está neste caráter humilde de Moisés, relembrando sempre o nosso Senhor Jesus, da forma humilde como Ele se entregou também por cada um de nós, da forma humilde como ele nasceu, como um bebê. E isso é uma evidência da redenção durante esta semana. E que aspecto do caráter de Deus te foi mostrado mais claramente na passagem desta semana? Então, nós temos no final do caderno uma série de atributos de Deus para nos ajudarem a responder esta pergunta, e o caráter de Deus que para mim foi mais evidenciado esta semana foi Deus ser compassivo. Então, a definição de compassivo: Deus cuida dos seus filhos e age em seu favor. E Deus usou Jetro para mostrar o seu cuidado na vida de Moisés, assim também como Deus usa hoje também outras pessoas para nos mostrar a nós o seu cuidado. Então, saber que Deus é compassivo mostra-me que eu preciso depender mais dessa verdade. E que passo podes dar esta semana para viver melhor à luz desta verdade? É de facto entregarmos as nossas vidas a Deus, dependermos mais dele e olharmos mais para a palavra também, e isso já foi dito. Então, quero terminar esta semana com uma oração. Deus Pai, nós somos gratas porque Tu és um Deus compassivo, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, Senhor, porque Tu sempre cuidas dos Teus filhos e ages em nosso favor, Senhor. Agradecemos-Te por isso, Senhor, por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, a dependermos mais dessa verdade, a vivermos mais essa verdade nas nossas vidas, Senhor. E agradecemos-Te porque nós vemos esse Teu cuidado, quer com Moisés, Senhor, quer como em toda a Bíblia, Senhor. Nós podemos apontar, Senhor, o Teu cuidado pelo Teu povo, por nós hoje em dia, Senhor. Obrigada por isso. Queremos depender mais da Tua vontade, Senhor, e entregar-nos mais a Ti, Senhor, entregando tudo, Senhor. As nossas ansiedades, os nossos medos, Senhor, as nossas alegrias, Senhor, que tudo possa ser entregue a Ti em louvor, Senhor, e gratidão, Pai, porque nós nada merecíamos, Senhor, e Tu enviaste o Teu Filho Jesus, Senhor, para nos salvar. E não há melhor presente, não há maior alegria que nós possamos ter, que a nossa alegria possa depender única e exclusivamente de Jesus, Senhor. Te agradecemos estas coisas e Te pedimos que sejas connosco durante o resto desta semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem connosco, uma boa semana e que Deus vos abençoe.